4 de julho de 1943. Um tanque Tiger explodiu em uma estrada plana. Sem fogo inimigo, sem minas. Por quê? O aço se abriu como papel. A torre foi arrancada do casco. 8 homens já estavam mortos antes de alguém chegar até eles. O cheiro de pólvora queimando pairava sobre os destroços. A pergunta assombrava cada sobrevivente e cada investigador. O que nessa máquina magnífica se voltou para dentro e virou uma arma assassina? A cena parecia sabotagem. Chamas lambiam a estrada. Ainda assim, não havia marcas de tiros de fuzil de assalto. Sabotagem foi a primeira acusação, sussurrada entre tripulações assustadas. Combustível contaminado poderia causar isso? Um lote ruim, mal misturado, vaporizando em um motor quente? Ação inimiga parecia impossível. As testemunhas tinham certeza de que nenhum projétil havia atingido a blindagem. Uma mina detonou sob as esteiras e provocou uma detonação por simpatia da munição do canhão. Cada teoria tinha mérito. Cada uma tinha testemunhas. Mas nenhuma batia com as evidências físicas. Sem fragmentos de munição antitanque cravados na blindagem. Sem cratera de mina. A ferida no tanque era interna, não externa. A lista de suspeitos ficou menor. Roubo de peças, infiltração inimiga, combustível contaminado, dano de combate, um acaso. Um por um foram examinados e descartados. O mistério se aprofundou. Os investigadores voltavam sempre a uma única pista que tinha passado batida. A maneira como o Tiger levava sua própria munição, como um pavio aceso atravessando o coração do veículo. Passamos da teoria para o equipamento. Eu sou engenheiro forense. Eu não aceito histórias. Eu desmonto destroços até chegar à estrutura e à sequência. E pergunto como o metal e a matéria se comportaram nos últimos segundos. O Tiger levava projéteis pesados e de alta energia para o canhão principal, e muitas cargas menores para as armas coaxiais. Esses projéteis e o propelente deles não eram só lastro inocente. São energia química esperando um confinamento e uma fonte de ignição. No Tiger, os porta-munições ficavam ao longo das laterais do casco e na parte traseira da torre, ao lado do motor e do sistema de combustível. As medidas de proteção que uma tripulação moderna esperaria eram insuficientes. Não havia painéis de alívio confiáveis para desviar um pico de pressão para longe do compartimento da tripulação. As cargas de propelente eram, na prática, um pavio longo e exposto, correndo ao lado de fontes de calor e de ignição. Imagine uma corrente de bicicleta feita para o triciclo de uma criança sendo instalada numa moto. Com carga baixa, ela gira e leva o piloto. Com o torque de uma moto, ela arrebenta e joga o piloto na estrada. O armazenamento de munição do Tiger era uma corrente que não estava dimensionada para o ambiente que enfrentava. Calor, vibração e o vazamento de óleo de vez em quando. Uma pequena brecha, uma faísca perdida no compartimento do motor, podia elevar a temperatura nos porta-munições adjacentes. O propelente não apenas queimava. Ao atingir um limiar de autoignição em espaço confinado, a física da pressão e do calor mudava tudo. Esse era o defeito que passamos a testar. O mecanismo de falha era enganadoramente simples e mortal. Começava com um pequeno vazamento de óleo ou de combustível. Vinha de uma linha mal posicionada ou de uma conexão trincada no compartimento do motor. O motor do Tigre era potente e rodava muito quente. Os escapamentos e os coletores ficavam perto de anteparas que dividiam espaço com o armazenamento de munição. Uma gota caía sobre uma superfície quente ou sobre uma conexão elétrica em curto e inflamava. O fogo inicial achava o isolamento e a fiação. Depois, se espalhava para a chapa leve que separava o motor dos suportes no casco. A transferência de calor pelo metal e a condução pelos parafusos elevavam a temperatura das cargas de propelente próximas. Os propelentes usados, então, tinham temperaturas de ignição relativamente baixas em comparação com explosivos. Quando começavam a se decompor, liberavam gases quentes e chamas em bolsões confinados do casco. A pressão aumentava. Sem um respiro dedicado e confiável, a única saída era para os espaços ao lado, onde a tripulação se sentava. A primeira carga de propelente a entrar em ignição térmica
criava um choque. Sua carcaça se fragmentou e a força detonou as cargas vizinhas. A sequência virou uma reação em cadeia. As munições de pronto emprego do canhão principal, no compartimento traseiro da torre, eram particularmente vulneráveis. Arranjadas de ponta a ponta em um tubo confinado, uma ignição térmica transformava esse tubo em um explosivo direcional. A vedação do anel da torre não deu conta da pressão. A torre foi arrancada do casco. Metaforicamente, era como uma garrafa de refrigerante sacudida e aberta devagar. Só que aqui, a tampa explodia com toda a energia acumulada. Um único defeito, a princípio pequeno. Um vazamento de óleo somado a pouca separação e sem caminho efetivo de alívio. Isso bastou para transformar a munição do Tigre em uma bomba interna catastrófica. O que aconteceu com os homens lá dentro é um estudo de horror e de mecânica. O primeiro sinal foi o calor passando pelas solas das botas. Depois, um brilho tremeluzente pelas frestas de visão. A fumaça veio em seguida. Fina no começo. Depois, preta e sufocante. Os tripulantes se moveram para as rotas de escape, as escotilhas da torre, as portinholas frontais. Mas a onda de pressão interna chegou antes que pudessem agir. A onda de choque os arremessou contra as superfícies internas. Os mais próximos da explosão sofreram trauma letal imediato. Outros foram arremessados, membros presos sob equipamentos retorcidos. As chamas perseguiram sua rota de fuga. Em segundos, fumaça preta e densa encheu o compartimento de combate. O cheiro não era de fogo comum. Tinha um tom medicinal e acre. Era o fedor de nitrocelulose e cordite queimando, os produtos químicos usados no propelente de artilharia. Isso corroía os olhos e os pulmões, e apagava a tênue luz da consciência. Homens arranhavam a escotilha e uns aos outros, engasgavam e sufocavam enquanto o fogo consumia o oxigênio e fazia o metal ao redor formar bolhas. Não havia tempo para procedimento com calma. Só havia pânico. O calor queimando a pele, o metal sangrando com temperaturas intensas, e o som da torre se desprendendo. Um ponto final grotesco. Relatos de sobreviventes soam como fragmentos de sonho. O clarão. A impossibilidade de a torre sair do casco intacta. A súbita ausência de som após a explosão. Depois, o gemido das chamas. Muitos foram encontrados tentando se arrastar para longe. Bocas espumando, tomadas pela fumaça. Alguns foram esmagados sob escotilhas emperradas. Os que alcançaram o lado de fora lembraram do inferno que veio depois. O jeito como o metal retorcido continuava a expelir calor e chama como um animal agonizante. Isso não era dano colateral de combate. Foi uma traição por dentro, de uma máquina a qual confiaram a vida de homens. O defeito os empurrou para um minuto de morte, ao mesmo tempo íntimo e coletivo. O alto comando precisava saber. Relatos voltaram aos poucos. Depoimentos inquietantes de sobreviventes. Padrões recorrentes de separação de torres e explosões internas. Tripulações se recusando a servir em certos veículos. A resposta inicial foi burocracia e fé na doutrina. Surgiram algumas preocupações de projeto. Mas, diante das demandas de produção e da urgência operacional, os problemas foram colocados em segundo plano. Correções que exigiriam refazer o armazenamento da munição, instalar painéis eficazes de alívio de explosão ou redirecionar as linhas de combustível, e os cabos elétricos custariam tempo e material. Em vez disso, as equipes receberam instruções de como contornar o problema. Abastecer com mais cuidado, fazer checagens manuais, seguir orientações de assessores para evitar superaquecimento. Essas medidas não mudaram um defeito de projeto fundamental. A tragédia se agravou por uma cegueira institucional, uma disposição de aceitar um risco inaceitável como preço para pôr em campo uma arma formidável. Usaram palavras como ignorado e conveniente, e a palavra que mais importava, fatal, virou estatística. O veredito é duro e claro. Não foi uma simples falha mecânica, nem foi astúcia do inimigo. Foi arrogância de projeto e desespero de guerra. Uma arma suprema projetada para blindagem e poder de fogo carregava em si uma vulnerabilidade fatal. Munição guardada perto demais de fontes de ignição. Ventilação insuficiente.
e ausência de um caminho de falha robusto e testado para incêndios internos. Esse defeito, ignorado na pressa de armar as formações e vencer batalhas, transformou o Tiger numa bomba terrestre. Não foi só incompetência, nem foi só pura necessidade. Foi a mistura frágil das duas. Brilho de engenharia cego para um detalhe letal. E pressão do comando que recusou o trabalho lento de correção. A ironia é amarga. O próprio tanque feito para dominar o campo de batalha às vezes se derrotou e massacrou a própria tripulação. Volte à estrada naquela manhã de julho. Os destroços ainda contam a história. A torre, um eixo brilhante e limpo de destruição, está afastada do casco. O metal chamuscado mostra a marca de sobrepressão interna, não de impactos externos. 8 homens se foram. A falha fatal que descobrimos fecha o ciclo. A proximidade de munição real e sistemas quentes. A falta de alívio seguro de pressão. Um caminho de engenharia ignorado para o pior caso. O que começou como mistério vira um alerta. Na guerra, como na engenharia, um único defeito esquecido pode transformar uma maravilha em um assassino. Se você curtiu, toque em curtir e se inscreva. Isso ajuda muito. E deixe um comentário rápido dizendo de onde você assiste. Dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo. Sua resposta ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas como você.